Porque o planejamento tributário é muito difícil você falar conservador. Porque qualquer elemento que nós fizermos no âmbito do planejamento tributário, ele pode ser observado, apreciado pela Receita Federal como uma perspectiva de simulação, de evasão e questões que desqualifiquem para notificar. Então, planejamento tributário não existe 100% seguro. Você tem que buscar dentro do planejamento tributário, para mim aqui a chave do sucesso. Anota, papel e caneta, iPad na mão. Qual que é o elemento primordial no planejamento tributário? E ele tem ele tem um nome muito bonito, que vem, é um conceito importado, né? É um conceito americano. É do Business Purpose, que é do elemento do propósito negocial, ou seja, a criação de uma estrutura de planejamento tributário, ela tem uma certa requinte e sofisticação, sim. No entanto, nós temos que observar o seguinte, eu vou ter economia tributária? Sim, é importante, mas a economia tributária não pode ser o único requisito atendido. Então, o propósito negocial, ele vem para validar fatores econômicos, ou seja, outros elementos que justifiquem a criação desse planejamento. Quando a justificativa é única e exclusiva à redução tributária, e pasmem, eu fico pasmo, porque o planejamento tributário ele tem esse intuito de trazer redução tributária. Mas, se ele atende apenas esse requisito, ele pode sim ser desconsiderado pela Receita Federal, lógico. Depois nós temos todo um processo administrativo em que nós vamos discutir esse auto de infração, porque tem vários requisitos também que o auto de infração deve observar e dentro do processo administrativo e posteriormente, se necessário, judicial para você discutir a legalidade ou não de uma eventual notificação. Então, propósito negocial é um ponto que nós devemos observar com muito carinho e cuidado. Que eu tenho uma justificativa sobre a perspectiva administrativa, financeira, econômica, que justifiquem, que reforcem, que dê substrato econômico a essa situação. E eu não estou falando aqui de nenhum caso específico, mas eu posso trazer, por exemplo, situações simples, como, por exemplo, a criação através de uma holding patrimonial, cujo eu integralizei um imóvel que estava, por exemplo, lá na empresa operacional. Empresa operacional, quem já me conhece, já participou das nossas aulas, quem é aluno do Estrategista, que é a formação mais completa do Brasil, na área de planejamento, recuperação tributária e planejamento sucessório com holdings, sabe que uma ferramenta eficiente, por exemplo, é a criação de uma holding patrimonial para albergar os bens imóveis pertencentes a uma pessoa, cujo esses bens pode ser uma fonte geradora de receita, como aluguel ou a compra e venda. Ok? Então, por exemplo, num caso bem simples, uma empresa de lucro real que possui um imóvel, ela com alta lucratividade, ou nem tanto assim, mas tem volume, eu estou pagando imposto de renda, eu posso simplesmente, dentro de um contexto muito bem estruturado, muito bem desenhado, fazer uma cisão parcial. Uma cisão parcial constitui uma ruptura desse patrimônio e a constituição, através do processo que a cindenda, ou seja, a empresa é cindida, e a cindenda é transformada numa holding patrimonial e, consequentemente, esse imóvel deve ser remunerado. Eu cobro o aluguel da empresa operacional, cujo meu custo tributário, num cenário de temperatura e pressão, fica ali entre 11% e 12%, empresa de lucro presumido, e ela transfere créditos de 34%, que ela deduz da apuração do imposto de renda e da contribuição social como uma despesa. Consequentemente, se eu faço um balanço, eu tenho uma dedução de 34% e um custo de 12%, cujo esse saldo, essa balança tem um ganho aí de 22% sobre essa operação. É muita coisa. Onde você vai ganhar isso, por exemplo, no investimento financeiro? Então, só aqui é uma questão muito simples. Marcos, e o crédito de PIS e COFINS? Crédito de PIS e COFINS tem uma vedação legal em que não permite a tomada de crédito quando o imóvel pertenceu à pessoa jurídica. Então, vamos pensar que o imóvel pertencesse ao sócio, pessoa física. A empresa está alugando, muitas vezes não tem formalidade de nada. Ah, mas não vou cobrar aluguel, porque senão eu vou pagar 27% na escala progressiva na pessoa física e eu não faço e não penso no planejamento. Nesse caso, por exemplo, se o imóvel pertence à pessoa física e eu integralizo ele
ao capital social da holding e cobro aluguel, aí o ganho ele sobe, porque aí eu vou ter a dedução de 34 mais os créditos de 9,25. Então eu passo a ter um ganho de 43,25. Se eu descontar, por exemplo, o custo tributário de 12, eu vou ter aí um ganho aproximadamente aí de 30 e poucos por cento. Então é uma ferramenta fantástica. Só que, por exemplo, apenas o ganho tributário não se sustenta. Eu preciso trazer outros elementos, como, por exemplo, dentro de um memorando, de uma ata de reunião de aprovação de sócio, por exemplo, lá da reestruturação, da cisão, cujos documentos para uma cisão que são exigidos pela junta comercial, eu preciso de um laudo de avaliação do patrimônio, assinado por 3 peritos ou uma empresa especializada. Eu preciso de um termo de justificativa para a operação, a ata de aprovação, e tudo isso vai num processo para a junta comercial em que eu faço uma alteração contratual na empresa cindida e um contrato social. Então é um processo tanto quanto burocrático, mas nada muito complexo. E lá eu tenho as outras justificativas, como por exemplo, uma melhor eficiência na gestão desse ativo, uma remuneração adequada pelo investimento desse imóvel, mais segurança jurídica em virtude da segregação do patrimônio imobiliário pertencente à família do patrimônio operacional, que o patrimônio operacional é consubstanciado de risco, independente do negócio. É risco trabalhista, é risco ambiental, risco civil e assim sucessivamente. Então você consegue notar que dentro do planejamento tributário, o elemento do propósito negocial ele é muito importante e deve ser observado quando você estiver estruturando.